Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo nessa semana de Excel 365. Hoje nós vamos falar de classificar dados. Mas só classificar dados? Sim, a gente vai falar da função e essa função que ela te permite, né, nesse processo de classificação de dados no Excel, que é uma das coisas que o pessoal vira e mexe e pergunta: Michel, como que eu faço um ranking? Como que dá para lidar com valores iguais, valores repetidos? Como que a gente faz isso no Excel? A gente vai aprender agora o uso da função classificar e classificar por na nossa planilha. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, eu estou aqui com a nossa planilhinha. Eu tenho 4 planilhas que a gente vai abordar, ok? Você vai ver aqui alguns recursos bem interessantes que você pode já imaginar em aplicar nas suas planilhas. Mas antes a gente vai fazer a explicação da função em si, como que ela funciona no Excel e quais as situações que a gente vai lidar com classificar dados. Tudo bem? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem na descrição www.cursodexcelonline.com. No nosso curso você aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar no teu aprendizado em Excel. Deu dúvida na aula? Chama o professor. Deu dúvida na tua planilha? Chama o professor. Isso é dentro do curso. Então venha conhecer o curso. Aproveite, pessoal, o link está aqui na descrição. Converse com a equipe no atendimento, porque tem cupom promocional hoje. Foi liberado o lote do dia. Converse com a equipe no atendimento. Pergunta lá, quanto que está o valor do curso? Qual que é? Tem cupom promocional hoje? Pergunta, conversa com eles, que eles vão explicar para vocês. Tudo bem? Então dá uma conversadinha com a equipe lá no atendimento. Bom, agora é a primeira vez que chega no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho essa tabela aqui, ó, linda e maravilhosa, mas o chefe pediu que ele desejaria colocar em classificar os dados. Aí você já imagina, poxa, vou selecionar Ctrl Z aqui, ó. Vou selecionar a tabela, correto? Vou lá aplicar o recurso de classificar os dados de A a Z ou de Z a A, ou utilizar a classificação personalizada. Isso era nas versões anteriores. Agora tem como você fazer com que essa classificação seja aplicada através de uma fórmula. Isso mesmo. Nós temos a função classificar. A função classificar te permite classificar dados. Eu vou apagar aqui, ó, o que eu tenho, tudo bem? E vou explicar para você nesse primeiro exemplo como que a gente faz ela. Tá? Deixa eu dar um ajustezinho aqui, aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto, acho que fica melhor assim, de você visualizar e entender um pouquinho melhor aí os dados. Tá? Deixa eu ajustar essas duas colunas. Pronto. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou colocar igual classificar. E ele pede a matriz. O que é a matriz? A matriz é a tua tabela. Então eu vou pegar aqui o A01, ó, a primeira linha de registro. Cliquei e puxei. Vou descer até lá embaixo. Ao descer até o último registro, ó, eu informei a nossa matriz. Ponto e vírgula. Índice de classificação. Índice de classificação é o número da coluna. Então, por exemplo, se eu quisesse classificar por ID, eu colocaria a coluna 1. Ó. Ponto e vírgula. Você quer ali ascendente ou descendente? Do maior para o menor ou do menor para o maior? Ou em ordem alfabética de A a Z ou de Z a A? Vou colocar aqui a opção -1 para você ver. Ó. Vou fechar, vou dar um Enter. Olha só, ele classificou de A a Z, do menor para o maior. Não, do maior para o menor, tá? Então ele fez a classificaçãozinha aqui, ó, lá pegando do último para o primeiro. Mas se eu quisesse uma outra coluna, eu quero classificar, vamos lá, pela coluna 2, ponto e vírgula 1, vai ser o ascendente. Eu estou analisando quem é a coluna 2, é o analista. Vou dar um Enter, olha o que aconteceu. Ele trouxe primeiro a Ana, depois a Joana, depois o Leonel,
veja que ele colocou em ordem alfabética, de A a Z. Se você quisesse de Z a A, você mudaria o teu índice de classificação, tua ordem de classificação para -1, em descendente. Aí ele faria de Z a A. Olha só. Professor, eu quero colocar o local. O local, aí você tem que vir aqui, ó, coluna 3. Deixa eu colocar o ascendente 1, ó, vou dar um Enter. Prontinho. Olha só. Leste, norte e assim por diante. Viu como funciona? Então esse é o uso da função classificar. A classificar, você passa a matriz e depois você especifica a coluna daquela matriz que ele vai classificar. E você escolhe de A a Z, de Z a A, do menor para o maior ou do maior para o menor. Tudo bem? Vamos pegar o próximo exemplo. Esse exemplo aqui é interessante. Sabe por quê? Eu venho aqui, eu escolho a coluna. Ó. Eu quero classificar por analista. Ele fez a classificação por analista. Quero que ele classifique por local. Classificou por local. Então eu faço a mesma classificação da tabela, mas eu escolho qual a coluna, fazendo uma interatividade. É difícil isso? Não. Você vai aprender como fazer. Deixa eu ver aqui, eu vou apagar os dados daqui, tá bom? Ó. Aqui, ó, vou deixar assim por enquanto. O que eu vou fazer? Fazer assim por enquanto? Não, vou apagar aqui também, vai. Deixa eu apagar aqui. Primeira coisa que eu vou te sugerir, você vem aqui, ó, copia os valores, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Aí você vai ter aqui, ó, qual coluna? Isso daqui, pessoal, você vem em dados, faz uma validação de dados e você seleciona, ó, o teu intervalo, ó. Vou pegar aqui, ó, do ID até o total. Tudo bem, ó? Ok. Então agora, conforme eu escolho, ó, ele sabe, ó, qual que é a coluna de classificação. Tudo bem? Aí tem o que aqui, ó? Aqui eu vou fazer o uso da função corresp. Vou colocar embaixo aqui para ficar mais didático, ó. Igual corresp. Eu vou localizar, ó, esse valor aqui, ó, lá na primeira linha de cabeçalho da nossa tabela. Ponto e vírgula 0, que é a correspondência exata. Então ele consegue identificar qual que é o número da coluna. Então quando eu escolho licença, ele sabe que é a coluna 5, ó. 1, 2, 3, 4, coluna 5. Se eu quisesse classificar pelo total, coluna 7. Se eu quisesse classificar pelo ID, coluna 1. Logo, a gente vem aqui e faz o uso da função classificar, ó. Classificar. Eu vou pegar a matriz, ó, selecionei a primeira linha e desço até a última linha da nossa tabela. Ponto e vírgula. Qual que é o índice de classificação? É esse valor aqui do corresp. Olha só. Ponto e vírgula, aí eu coloco 1. Se eu fechasse assim, ó, gente, ele sempre vai priorizar o 1, tá? Olha lá, ó. Agora eu quero, por exemplo, classificar por analista. Olha só. Por local. Por serviço. Por licença. Então essa fórmula que foi aplicada aqui, ó. Olha só, vou copiar ela. Ctrl C. Eu poderia vir aqui na nossa fórmula, onde está o R6, ó. Apagar ela e colocar aqui, ó. Colar ela aqui, né? Quando eu faço isso, eu tenho a fórmula também sendo aplicada. Ao dar o Enter, ó. Sim, prontinho, fechou. Tá funcional, não precisando mais deste número aqui. Olha que bacana. Aí, ó, conforme a gente escolhe, automaticamente, ó, licença, né, ó. Ó lá. Serviço. Vamos ver, ó. Olha só. Ele faz a classificação. Você acaba de colocar uma interatividade para essa tabela de classificação. Vamos pegar o exemplo 3. O exemplo 3, a gente tem uma outra função no Excel, que ela se chama classificar por. Nessa daqui, pessoal, você vai utilizar quando tiver mais critérios. Se tem 2, 3, 4 critérios, você vai utilizar o classificar por. Então, classificar você usa para um único critério e classificar por quando você tiver mais de um critério. Vamos apagar aqui, ó. Então, vamos lá. Montei essa tabelinha. Local, serviço, licença, valor e total. Tudo bem? Então, se eu colocar aqui igual classificar por. Aí, eu vou passar a matriz. Ó, eu quero que você me retorne esses valores aqui, ó. Tudo bem? Ponto e vírgula. Qual que é o índice de classificação? E aí você vai ter que passar a coluna, ok? Então, por exemplo,
Eu quero classificar aqui, ó, com base na coluna de local, tudo bem? Ponto e vírgula. Em seguida eu vou falar, ó, ordem ascendente. Agora eu quero classificar pelo número, pelo valor total. Então vou selecionar o valor total, ponto e vírgula, menos 1, para trazer do primeiro o maior valor, tá bom? Vou dar um Enter, olha só o que ele fez. Primeiramente, ele classificou com base na coluna local. Veja que ele colocou em ordem alfabética. Entretanto, repare nos valores do leste. Eu coloquei o menos 1 ao final para classificar, trazer primeiramente o maior valor para o menor valor. Olha só. Viu a usabilidade? Então, quando você tiver mais colunas que vão servir de critério na tua classificação, você vai utilizar o classificar por. E ele te permite isso, tá? Então, veja, passei a matriz, informei a primeira coluna, informei a segunda coluna e passei as nossas ordens de critério. E ele faz a classificação. Se eu colocasse aqui, ó, menos 1 não, colocasse 1 aqui, ó, olha só. E se eu colocasse aqui, ó, menos 1, deixa eu pegar o primeiro aqui de novo, ó lá. Vou vir aqui, ó, vou colocar, ó, menos 1 aqui e aqui menos 1. Olha só, vou dar um Enter, ó. Trouxe o sul, o maior valor, depois o menor valor. Trouxe o oeste, o maior valor e depois o menor valor. E assim por diante. Se colocássemos um outro terceiro critério, por exemplo, serviço, era uma outra informação que a gente poderia agregar. Tudo bem? Viu o classificar por? Agora vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo, ele é muito similar com o primeiro, mas vai ajudar você a entender uma usabilidade que você pode utilizar no Excel. Fazer um gráfico de ranking. Imagine que você quer fazer um gráfico do top 3, do top 5. Trazer apenas as maiores vendas baseadas nessa tabela que a gente tem. Como que a gente faz isso? Olha só. Primeiramente, eu vou apagar aqui, vou usar a função classificar. Ok? Então, eu vou classificar a tabela, tudo bem? Ó, inteira. Qual que é o nosso índice de classificação? Vai ser a coluna 7, ponto e vírgula, menos 1. Que eu quero do maior para o menor. Ao fazer isso, veja que ele listou aqui pra gente, ó, os maiores valores para os menores. Aí você pensa, poxa, como que eu vou fazer o gráfico? Seleciona, olha só, vou pegar aqui ó, na lista, ó, os 5 primeiros, tudo bem? Seguro o Ctrl, vou selecionar os 5 primeiros também no total. Agora a gente vai lá, ó, inserir, e vou fazer um gráfico de colunas. E vou deixar aqui, ó, nessa área aqui na parte inferior. Repare que ele montou o gráfico pra gente. Mas você vai falar, poxa, mas tá classificando? Tá. Tá vendo esse total aqui da Joana? Eu vou colocar 1000, só pra você ver, ó. Sabe o que aconteceu? Automaticamente classificou os dados e a Joana passou aqui no gráfico, se tornando a primeira. Desse modo, nós temos uma tabela que vai ser a responsável por essa identificação da classificação e automaticamente aqui lançar. Ó, vou pegar o Vitor, vou colocar... Vitor não, vou pegar aqui ó, o Pedro Matos, tá vendo? Ó? Vou colocar 600, só para você ver, ó. 600. Vou dar um tab, ó. Olha lá o Pedro, veio para cá, ó, 600. Viu como funciona? Então, automaticamente ele classifica e com base na seleção que a gente informou, eu consigo montar esse gráfico de ranking. Se você quisesse colocar mais critérios para especificar esse ranking, você usaria a função classificar por, que o classificar por te permitiria fazer essa classificação que você deseja. E isso, pessoal, abre um leque para outras funções que você viu aí. Se eu não me engano, no primeiro dia a gente falou sobre o uso da função filtro. Imagine que você filtra os dados e depois você quer classificar. Como assim, professor? Olha que bacana esse exemplo. Eu vou copiar os dados dessa tabela. Opa, deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Vou lançar uma planilha nova e vou colar aqui. Tudo bem? Você já aprendeu o uso da função filtro. Não lembra dela, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar que eu vou escolher aqui, ó. Vamos filtrar por região, local.
ok? Então eu vou filtrar para o local, por exemplo, leste. O que eu quero que ele monte? Eu quero que ele monte minha tabela filtrando os dados do leste, correto? Então eu vou copiar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, todo mundo, ó. Ctrl C. Vamos colocar todo mundo aqui, que fica, eu acho, até mais fácil de você entender. Então vamos lá, filtro. Quando eu faço o filtro, você viu lá, ó, tem que selecionar os dados, né, ó, da nossa matriz. Ponto e vírgula. O que eu vou incluir? Né? Eu vou incluir o local. Então vamos selecionar o local aqui, ó. Coluna de local, igual, e vou colocar agora aqui, ó, o leste. Tá? Vou fechar assim e vou dar um Enter. Filtrou. Mas está classificado isso? Não. Mas ele montou a matriz para você. Se você usar o classificar nesse resultado, você não tem a matriz? Aí você vai pensar, qual que é o teu índice de classificação? Poxa, meu índice de classificação vai ser aqui, por exemplo, o analista. Então, coluna 2. Ponto e vírgula. Ascendente ou descendente? Vou colocar um aqui, ó. Vou fechar, ó. Olha o que ele fez. Ele classificou primeiro a Joana, depois o Leonel, depois o Vitor, depois o Vitor Soares. Assim. Fazendo a classificação desses dados. Se eu colocasse aqui, ó, deixa eu pegar lá a primeira forma, colocasse -1 aqui, ó. Olha só. Vou dar o -1. Colocou o contrário, fazendo a classificação de Z a A. Ó. Então, veja que, por exemplo, aquilo que você aprendeu lá atrás, né, do uso da função filtro, eu poderia trabalhar com ela aqui, com o uso da função classificar. Classificar o filtro, que foi aplicado no nosso intervalo de dados. Bacana, não é? Então isso, pessoal, são possibilidades que a gente tem no Excel em trabalhar com essas funções, seja o classificar, seja a função filtro. Isso, né, que a gente está mostrando para vocês é o conteúdo dessa semana do Excel 365. Teste isso, pessoal, no Excel Online. Veja lá que você consegue. Teste aí no teu Excel na versão 365 e aplique isso para criar as suas soluções nas suas planilhas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!